Levítico capítulo 4, nós vamos ler até o versículo 3 e depois vamos a Levítico capítulo 5, ler do verso 14 ao verso 16. Levítico capítulo 4, do 1 ao 3 e o capítulo 5, do 14 ao 16. A palavra do Senhor diz: Disse mais o Senhor a Moisés: Fala aos filhos de Israel, dizendo: Quando alguém pecar por ignorância contra qualquer dos mandamentos do Senhor, por fazer contra algum deles o que não se deve fazer, se o sacerdote ungido pecar para escândalo do povo, oferecerá pelo seu pecado um novilho sem defeito ao Senhor, como oferta pelo pecado. E agora o capítulo 5, versículo 14 ao verso 16, diz: Disse mais o Senhor a Moisés: Quando alguém cometer ofensa e pecar por ignorância nas coisas sagradas do Senhor, então trará ao Senhor por oferta do rebanho um carneiro sem defeito, conforme a tua avaliação, em ciclos de prata, segundo o ciclo do santuário, como oferta pela culpa. Assim restituirá o que ele tirou das coisas sagradas, e ainda acrescentará o seu quinto, e o dará ao sacerdote. Assim o sacerdote, com o carneiro da oferta pela culpa, fará expiação por ele, e lhe será perdoado. Amém. Senhor nosso Deus, mais uma vez, Pai, estamos na Tua casa. Há uma expectativa em nós por ouvir a Tua voz. É a voz do Senhor que nós queremos ouvir nesse lugar. Não é a voz dos homens com as doutrinas e filosofias do mundo, as historinhas que se contam por aí, não. O que queremos, Senhor, é a Tua voz ouvir, a Tua voz que nos dirige, que nos mostra o caminho, que nos alimenta pela Tua palavra. É disso que precisamos. Não é só de pão que vivemos, mas sim de toda a palavra que sai da Tua boca. Esta nos sustenta, e nós precisamos deste sustento esta manhã. Vem falar ao nosso coração, Pai. E eu te peço especialmente, usa a minha vida como um instrumento Teu, para que eu possa, debaixo do poder e da unção do Espírito Santo, ministrar a Tua palavra, que as verdades da Tua palavra sejam implantadas em nós esta manhã, através da ministração dela, Pai. E que a Tua unção esteja sobre mim. Usa a minha vida, Pai. É o que eu te peço com os meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Podem sentar, irmãos. Queridos, nós vimos em cultos passados os sacrifícios descritos aqui no livro de Levítico. Vimos alguns dos principais, e são 5 no total. E esta manhã, aqui estamos para abordar 2 sacrifícios citados no capítulo 4 e no capítulo 5. A oferta pelo pecado, no capítulo 4, e a oferta pela culpa, no capítulo 5 do livro de Levítico. Vimos nas outras ministrações que todos esses sacrifícios, na verdade, apontam para Jesus. Porque o Antigo Testamento aponta para o cumprimento de todas as coisas em Jesus Cristo, segundo o plano de Deus, segundo a vontade do Senhor. E com estas 2 ofertas também não será diferente. As ofertas, os rituais, tudo aquilo que Deus instituiu no Antigo Testamento, tinham um propósito de preparar o entendimento do povo para a vinda do Salvador e do Redentor, que definitivamente se ofereceria de uma única vez para resolver o problema de pecado da humanidade. Mas Deus transmitiu esta ideia progressivamente através de todos os rituais do Antigo Testamento. Como disse nas outras mensagens, nós não praticamos mais esses rituais, mas os princípios que regiam estes rituais, eles continuam válidos, e eles se aplicam à nossa vida, e eles precisam ser conhecidos por todos nós. Os princípios de Deus, ao instituir estas coisas. Isso não é por acaso, é assim que o Senhor mostrou a verdade, e paulatinamente foi revelando esta verdade ao povo, até que tudo culminou com a vinda de Jesus, Deus que se fez carne, habitou entre nós e revelou
todas as coisas e cumpriu todas as coisas, como diz mesmo a palavra do Senhor. Então, essa manhã vamos olhar para essas duas ofertas citadas aqui, oferta pelo pecado, oferta pela culpa, e embora pareça realmente que não há diferença entre elas, há uma diferença substancial que eu queria compartilhar com os irmãos. Quando a Bíblia fala da oferta pelo pecado, e o próprio capítulo 4 vai mostrar, nós lemos só 3 versículos do capítulo 4, mas depois seria conveniente que cada irmão lesse o capítulo 4 inteiramente. Você verá que a oferta do pecado, ela vai atingir todos os níveis da sociedade. Ela vai se aplicar a todo tipo de gente. E ela vai falar, e nós vamos ler aqui alguns trechinhos mostrando isso. Então ela fala de um pecado genérico que afeta a todas as pessoas indistintamente, independente da sua classe social e da sua posição. A oferta pelo pecado fala deste pecado genérico, que toda a humanidade está sujeita desde Adão. Já a oferta pela culpa, mostrada mais além, ela já tem um aspecto diferente. Ela fala dos pecados do dia a dia, dos pecados que cometemos individualmente, das falhas que praticamos individualmente, que são diferentes e variam de pessoa para pessoa. Mas o que importa é que em ambos os casos e para ambos os problemas, a solução é a mesma. A solução é Jesus, a oferta pelo pecado e a oferta pela culpa, que se deu por nós para resolver os dois problemas, tanto o pecado genérico ao qual estávamos todos sujeitos, quanto também os pecados individuais do dia a dia de cada um. Jesus é também a oferta pelo pecado e a oferta pela culpa. Vamos ver no Novo Testamento algumas evidências disso. Segunda aos Coríntios, capítulo 5, versículo 21. Vamos ler a palavra de Deus. Em 2 aos Coríntios, capítulo 5, verso 21. Diz assim: aquele que não cometeu pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Jesus resolveu o problema do pecado genérico, porque todo aquele, qualquer um que nele crê, não vai perecer e terá a vida eterna. Porque como ele se fez pecado por nós, o problema do pecado foi resolvido nele. Isso também é revelado em Gálatas, abra um pouco mais adiante em Gálatas capítulo 3, no versículo número 13. Diz assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Jesus, então, no nosso lugar, se sacrificou, cumpriu o problema do pecado. A Bíblia diz: o salário do pecado é a morte, e Cristo morreu no nosso lugar e nos deu o dom gratuito, o presente gratuito de Deus, a vida eterna. Resolveu o Senhor, então, o problema do pecado e o problema universal que atinge a todas as pessoas. Mas a Bíblia também diz que Jesus é a oferta pela culpa. Vamos ver João, capítulo 1, versículo 29. João Batista, ao se avistar com Jesus, já deu esta declaração, que já o identifica como a oferta pela culpa. Veja, João 1, 29 diz assim: no dia seguinte, viu João a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas eu te pergunto, depois que Jesus veio, o pecado acabou no mundo? Não, o pecado continua no mundo. Então, o que queria dizer João Batista com isso? Jesus é aquele que pode tirar o efeito do pecado sobre a vida daquele que recorre a ele, sobre a vida daquele que se submete a ele. E para estes o pecado é retirado e é removido. Mais explicitamente podemos ver em 1 de João, na primeira epístola, volta lá, abre lá a sua Bíblia, na primeira epístola de João, no capítulo 1, primeira epístola de João, capítulo número 1, versículo 8, até o primeiro versículo do capítulo 2, olha o que está escrito: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós.
Agora veja o verso 9: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Veja, Jesus é a nossa oferta pelo pecado e resolveu o problema do pecado na nossa vida, porque Ele se fez culpado por nós e nós fomos justificados por Ele. Agora, mesmo depois da conversão, ainda porventura cometemos pecados, ainda falhamos vez por outra. E o que a palavra de Deus diz? Se confessarmos os nossos pecados do dia a dia, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Jesus é tanto a oferta pelo pecado, quanto também a oferta pela culpa. Porque a palavra de Deus diz: filhinhos, não pequem, mas se por acaso, se por obra do destino, por uma eventualidade, por um acidente, você pecar, ainda você tem um recurso. Esse recurso é o mesmo Jesus. O mesmo Jesus que te perdoou o pecado de Adão, é o mesmo Jesus que te perdoa no dia a dia, quando você recorre a Ele em confissão do seu pecado. Então Jesus é também a oferta pela culpa. A oferta pelo pecado, queridos, ela vai tratar do caráter do homem, do caráter da humanidade que está doente, contaminada desde Adão. Desde o princípio, isso acontece. E a culpa relativa aos pecados que o homem tem cometido também desta época. Tudo isso é resolvido em Jesus Cristo. Agora, olhando para a Bíblia, há diferença entre estas duas ofertas. Veja o que diz a palavra em Romanos 3, 23. Você conhece o texto? Diz assim: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então veja, no pecado, todos nós somos exatamente iguais. Toda a humanidade pecou e toda ela é carente da glória de Deus. Agora, quanto aos pecados que praticamos, nós somos diferentes. Veja comigo 2 aos Coríntios, capítulo 5, versículo agora 9 e 10. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 9 e 10. O apóstolo Paulo diz: é por isso que também nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para lhe sermos agradáveis. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver praticado por meio do corpo. Veja, cada um individualmente tem uma responsabilidade, porque quanto aos pecados somos diferentes. O que um faz, o outro não faz. O que o outro faz, um não faz, e vice-versa. Somos diferentes naquilo que cometemos, naquilo que praticamos, mas quanto ao pecado genérico, toda a humanidade está debaixo da mesma situação. E o que isto me leva a entender, segundo nos ensina a palavra de Deus? Se todos pecaram e carecem da glória de Deus, qual a solução? Qual o destino do homem, já que a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte? E aí eu pergunto para você, o que alguém precisa fazer para ir para o inferno? Dá um palpite aí. Nada. Não precisa fazer nada. O que alguém precisa fazer para ir para o inferno? Precisa nascer só. Nasceu, já é candidato ao inferno. Porque está debaixo do pecado, que todos pecaram e todos igualmente carecem da glória de Deus. Agora, para ser salvo, o que precisa também fazer? Nada também. Nada também por quê? Porque Jesus fez tudo por nós. Eu só preciso reconhecer o que Ele fez, entende? Como Ele me substituiu na culpa, na consequência do pecado que todos nós estávamos sujeitos. Veja, por isso a Bíblia diz em João 3,3, vamos abrir João 3,3. A conversa de Jesus com Nicodemos é uma coisa maravilhosa para se entender estas coisas de salvação.
Em João capítulo 3, versículo 3, a palavra do Senhor diz assim: a isto respondeu Jesus: em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. É preciso nascer de novo. E nascer de novo só através de Jesus, que morre para que eu viva, que dá a sua vida para que eu tenha a minha, e eu possa nascer de novo para uma nova vida. Tudo isso, irmãos, foi feito por Jesus em relação a cada um de nós. Olhando para o texto de novo lá em Levítico, como eu disse a você no capítulo 4, esta oferta pelo pecado, ela atinge a todos. Veja o que diz, o começo do versículo aí 2 e 3, foi o que eu li com vocês, fala através aqui começa a falar no versículo 3, o problema do sacerdote. Se o sacerdote ungido pecar para escândalo do povo, oferecerá pelo seu pecado um novilho sem defeito, como oferta pelo pecado. Só que não é só do sacerdote que essa oferta vai se aplicar. Veja, também diz a Bíblia que ela vai se aplicar a todos os níveis, mas só nesse do versículo 3, falando do sacerdote, ela já se encaixa perfeitamente em nós, concorda? Porque nós hoje somos sacerdotes, não é o que a Bíblia diz? Os crentes em Jesus se tornaram sacerdotes. Vós sois nação santa, sacerdócio real, diz a palavra de Deus. Então nós somos sacerdotes porque temos um sacerdócio. Só por esse versículo, isto já se aplicaria a nós como um todo. Mas, como o pecado é genérico, não é, como eu disse aqui para você, todos podem, de alguma maneira, se encaixar nesse texto. Veja, versículo 13 e versículo 14. Mas se toda a congregação de Israel pecar por ignorância, e isso for oculto aos olhos da coletividade, olha, de nós todos, da igreja, e se fizerem contra algum dos mandamentos do Senhor, aquilo que se não deve fazer e forem culpados, e o pecado que cometerem for notório, então a coletividade trará um novilho como oferta pelo pecado e apresentará diante da tenda da congregação. Tanto o sacerdote, quanto a coletividade, quanto todo mundo está incluído nessa oferta. Vamos ver mais, versículo 22 e versículo 23. Quando um príncipe pecar por ignorância, fizer alguma de todas as coisas que o Senhor, seu Deus, ordenou não fizessem, se tornar culpado, ou se o pecado em que ele caiu lhe for notificado, trará por sua oferta um bode sem defeito. O príncipe também estava incluído nesta oferta. Veja o versículo 27 agora. Diz, se qualquer pessoa do povo, da terra, pecar por ignorância, por fazer alguma das coisas que o Senhor ordenou que não fizessem e tal, qualquer pessoa, tem a coletividade, tem o sacerdote, tem o príncipe, tem qualquer criatura sobre a face da terra, todos são culpados e responsáveis pelos pecados que atingem a toda a humanidade, todos pecarem, todos carecem da glória de Deus. E o que o versículo que nós lemos ainda há pouco disse é que todos prestarão contas a Deus. Todos comparecerão diante do tribunal para prestar contas a Deus daquilo que fizeram. Então, amados, todos um dia estarão lá, inclusive nós. A diferença para os cristãos é o que diz o capítulo 3 também de João. Veja, Deus amou o mundo de tal maneira, deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, tenha vida eterna. Amém? É o nosso caso. E o versículo 18 vai dizer o quê? Quem nele crê não é julgado. Mas o que não crê já está julgado por quanto não crê. Então nós não somos julgados, porque nós cremos. Mas as nossas atitudes serão julgadas e expostas. Porque por elas receberemos ou não galardão. Então as atitudes de cada um de nós serão expostas. Embora eu e você não estejamos no tribunal para ser julgados e para que lá seja decidido se seremos salvos ou não, porque essa decisão é no dia que você entrega a sua vida para Cristo. Aí o teu nome é escrito no livro da vida e aí você é salvo. Lá no tribunal você e eu compareceremos, para que as nossas obras também sejam expostas e todos nós possamos dar conta daquilo que fizemos. E às vezes eu imagino, irmãos, até olhando para a igreja,
que muitos de nós parece que não temos uma ideia precisa a respeito disso. Parece que a gente vive de uma maneira tão irresponsável como se não fôssemos prestar conta do que fazemos. É por isso que nós somos crentes, somos fervorosos, amamos a Deus, mas de repente alguns cometem cada erro, né, irmãos? Como se aquilo fosse simplesmente esquecido. A gente diz assim, não, Jesus perdoa. Está escrito lá, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. É verdade, Jesus perdoa, mas todo pecado cometido, Ele traz consequência. É uma semente que você está plantando, e o que a Bíblia diz que o que o homem semear, ele vai colher. Então você, mesmo crente, lavado pelo sangue de Cristo, continua pecando, continua praticando aqui e ali um pecado, né? Errando por acidente, mas mesmo esses acidentes serão cobrados e requeridos de nós, irmãos. Serão expostos no tribunal e contribuirão para que a gente ganhe ou não galardão. A Bíblia fala sobre isso. Então a gente não deveria pensar um pouquinho mais nisso antes de pecar? Antes de falar mal uns dos outros, antes de fazer fofoca, antes de cometer o adultério, antes de se divorciar, será que você não devia pensar um pouquinho mais sobre isso? Antes de escolher o pecado, você deveria pensar que isso será posto na sua conta e exibido diante de todos. Embora, se você seja cristão, isso não seja suficiente para te condenar, mas envergonhado, certamente você será. Isso, então, é algo para a gente pensar, queridos, e está também incluído nessa mensagem. E veja o que diz o capítulo 5 de Levítico, no versículo 7, diz assim: se as tuas posses não lhe permitirem trazer uma cordeira, trará o Senhor como oferta pela culpa, pelo pecado que cometeu, 2 rolas ou 2 pombinhos como oferta pelo pecado e outro como holocausto. Até o pobre está incluído nisso aqui, amém, irmão? Tem o príncipe, tem o povo, tem o pobre, tem o sacerdote, tem a igreja, tem todo mundo. Todo mundo é responsável pelo pecado que comete. Hoje, na sociedade moderna, alguns teólogos até e alguns filósofos e pessoas de pensamento elevado querem vender a ideia para nós de que o homem é um produto do meio e que a pessoa então vai errar ou acertar de acordo com o meio em que ela é criada, como se a criação desculpasse qualquer comportamento inadequado. Não, a Bíblia coloca a responsabilidade até no pobre. Ninguém pode dizer, eu sou ladrão porque nasci pobre. Alguém pode dizer isso? Não. Eu fiz errado porque fui criado assim. Não. Todos têm responsabilidade diante de Deus. E a Bíblia está deixando isso bem claro para nós. É só a gente ler a palavra de Deus. Então o pobre também peca. E quando peca, é culpado. Quando o rico peca, é culpado. Quando o pobre peca, é culpado também. Qualquer que seja a cor, a classe, a criação, a origem, o lugar onde mora, onde vive, as influências que teve, quem pecar é responsável pelo seu pecado e por ele será cobrado, porque assim diz a palavra de Deus. Então, já vimos aqui que no pecado nós somos todos iguais. E a solução para o pecado é uma só, Jesus Cristo. Isso a Bíblia deixa bem claro para cada um de nós. Mas, como eu disse no início, quanto à culpa, há diferença. Embora todo pecado seja igualmente errado diante de Deus, não há escala de pecado, né? A gente tem a tendência de começar a pensar em pecadinhos e pecadões, né? A gente tem isso na nossa mente de alguma maneira, né? Foi só um pecadinho, agora aquele outro foi um pecadão, aquilo ali, né? E normalmente o pecadinho é o nosso, né? O do outro é sempre um pecadão, né? Assim que funciona. Do irmão é sempre um pecadão. Nós fomos um deslize. Não, foi um deslize aqui que eu cometi, mas Deus entende, Deus sabe. Deus conhece o meu coração, claro, conhece. E vê que é podre. Né? Até porque você está pensando assim. Né? Quando você se acha melhor do que o outro, você é podre. E Deus conhece o teu coração podre. E isso não é nada bom para você, entendeu? O fato dele conhecer o teu coração podre. Então, há um problema aí. Mas em relação à culpa, eu digo, há diferenças, embora não haja diferença de pecado, há diferença de culpa, no sentido de que pecados trazem consequências diferentes sobre a vida. Sementes produzem segundo a sua espécie, então há pecados que trarão consequências maiores, outros que trarão consequências menores, entende?
Mas todos eles ofendem a Deus da mesma maneira. Mas as culpas de cada um realmente são diferentes. Em Levíticos 5, versículo 15, está escrito assim: quando alguém cometer ofensa e pecar por ignorância nas coisas sagradas do Senhor, então trará o Senhor por oferta do rebanho um carneiro sem defeito, conforme a tua avaliação em ciclos de prata, segundo o ciclo do santuário, como oferta pela culpa. Veja, a culpa. A culpa vai ser especificada, o pecado vai ser definido, e de acordo com aquele pecado, um pagamento, entre aspas, uma consequência, não é? E isso está definido aqui na palavra de Deus. Então, identifiquemos os nossos pecados. Identifiquemos as consequências dos nossos pecados, o peso de cada um deles. Eu não gosto muito de pregar sobre isso, não, porque isso não é popular, né? Se eu perguntasse aqui quantos gostariam de ouvir essa palavra essa manhã, talvez a resposta fosse complicada, né, irmãos? Mas é bíblico, e eu preciso dizer isso para você. A gente precisa ter a nossa atenção despertada pela palavra de Deus, porque precisamos identificar, sim, qual a natureza dos nossos pecados, dos pecados que ainda cometemos depois de cristãos, depois de termos a salvação em Cristo. Ainda há coisas que precisam ser removidas da nossa vida. Por isso a Bíblia menciona, inclusive dando nomes aos pecados, e fala estas coisas para pessoas já convertidas. Estão em cartas de Paulo à igreja, não ao mundo. Paulo não escreveu cartas para o mundo, ele escreveu cartas para a igreja. E ele vai especificar comportamentos, atitudes, que ainda são encontradas dentro da igreja, irmãos. E que precisam ser identificadas como culpas individuais de cada um. E cada um tem que cuidar da sua própria culpa. Não adianta ficarmos olhando a culpa do outro, na esperança de que ela diminua a nossa. Não é assim que funciona? Parece até justiça, né? Delação premiada. Se eu acusar o outro, a minha pena fica menor. Não, irmão, na Bíblia não funciona assim. Você não tem que acusar ninguém, você tem que cuidar do teu nariz, do teu umbigo. Você tem que cuidar do teu pecado, não do pecado dos outros. Amém, irmãos? Amém. É do pecado de cada um. E a Bíblia vai citar alguns, eu quero compartilhar contigo. Abre em Efésios, capítulo 5. Veja, o interessante é que Paulo está falando à igreja, irmãos. Não tire isso de mente. Efésios, capítulo 5, versículo 1 ao 5. Ele está dizendo assim para a igreja: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. O que fez você um filho de Deus? Ter entregue a sua vida para Cristo, tê-lo reconhecido como Senhor. Isto te fez um filho. João 1,12 fala sobre isso. Então, como filho amado de Deus, agora você deve andar em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Cristo foi o holocausto, Cristo foi a oferta pelo pecado, Cristo foi a oferta pela culpa, tudo isso ele fez por nós. Mas, aí vem o mais. Aí Paulo começa a dizer, olha, a impudicícia e toda sorte de impurezas ou cobiça nem sequer se nomeiem entre vós, como convém a santos. Paulo está dizendo, esse tipo de comportamento, de atitude, não deveria nem se nomear, que dirá se praticar, não deveria nem se falar disso, que dirá se fazer isso. Então ele está dizendo que isso não é para nós, impudicícia, impureza. Ele vai falar aqui, olha, cobiça. Não, isso aí nem deveria estar no coração de vocês. E nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes, antes, pelo contrário, ações de graça. Sabei, pois, isto, nenhum incontinente, ou impuro, ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ele está falando à igreja. Porque esses comportamentos certamente ainda se apresentavam entre as pessoas da igreja. Esta avareza, esta cobiça, estas palavras torpes, estas palavras vãs, estas besteiras que a gente fala, ele diz, isto não pode acontecer entre vocês. Isto não se admite entre vocês, e quando Deus fala isso, é sério, irmão.
Se você acha que isso não é sério, faz o seguinte, passa uma borracha nesses versículos aqui. Tira isto da Bíblia, que aí jamais a tua consciência será atingida por isso. Entende? Então é só tirar isso da Bíblia. Mas infelizmente ou felizmente está na Bíblia. E a gente precisa atentar para isso. Por quê? Olha para você agora. Você tem sido avarento? Você tem cobiçado a mulher dos outros? O homem dos outros? O dinheiro dos outros? O boi dos outros? O carro dos outros? O jumento dos outros? A terra, a casa dos outros? Tem cobiçado? Isso é pecado, gente. Isso é pecado. E esse desejo de coisas estranhas é pecado. Esta cobiça, esta impureza, estas conversas. Você fala palavrão? Isso é pecado. Nem amém vocês dizem. Já começa a falar de pecado, fica todo mundo assim na cadeira. Ai, meu Deus do céu. Nem amém vocês falam, hein? Ei, Jesus, estou preocupado aqui. Palavrão é pecado, gente. Crente não fala palavrão. Pastor, o que é palavrão? Você quer que eu fale alguns para você? Não. Você sabe o que é palavrão. Qualquer palavra que você não possa dizer aqui do púlpito é palavrão. Eu considero assim na minha vida, entendeu? Porque palavrão muda de acordo com a época, né? Tem coisa que está começando a querer deixar de ser palavrão, mas continua sendo palavrão e continua não sendo bom. Porque, por exemplo, hoje em dia, adultério também está querendo deixar de ser pecado, mas continua sendo pecado. O tempo fica moderno, mas o pecado continua velho, irmão. Palavrão é palavrão, entende isso? E isso não sai da nossa boca. Nós não nos tratamos assim, nós não conversamos dessa maneira, e isso não pode ser assim. Isso é culpa, e culpa para as consequências. Veja mais o que diz Paulo em Efésios 5, versículo 15, até o 16, ele diz, portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Da pouco eu falei de pecados mais flagrantes, né? Agora Deus está falando aqui do tempo. O que nós temos feito com o nosso tempo? Isso pode se tornar um pecado. A Bíblia está dizendo para remir o tempo, para aproveitar o tempo. E a gente está gastando tempo, às vezes, em coisa que não tem nada a ver, né, irmãos? Gastando tempo, às vezes, em coisas que não acrescentam absolutamente nada e que prejudicam. Cada vez que você fala mal de uma pessoa, é um tempo que você está gastando. Deus devia cortar a tua língua. Sabia disso? Porque é um tempo que você está desperdiçando. Você podia estar pregando o evangelho, podia estar cantando um louvor, podia estar fazendo qualquer outra coisa, mas está falando dos outros, está fazendo uma fofoca. O que nós fazemos com o nosso tempo? Será que temos a noção de que ele pertence a Deus também? Nosso tempo pertence a Deus. Eu digo assim, minha vida é de Jesus, mas o meu tempo eu faço o que eu quero com ele. Então que história é essa? Teu tempo não faz parte da tua vida? Faz ou não faz? Então teu tempo pertence a quem? A Jesus. E o que você faz com aquilo que pertence a Jesus, você tem responsabilidade sobre isso. É para a gente alertar e se preocupar com isso. Veja, irmãos, nem nós somos de nós mesmos. Abre em 1 Coríntios, capítulo 6, 19. O que você faz com a sua vida diz respeito a Deus. 1 Coríntios 6, 19 diz assim, acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário de quem? Do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos. Você entendeu que você não é de você mesmo? Entendeu isso aqui? Porque você é de quem? De Deus, de Jesus. Estou falando com os crentes aqui. Quem não é crente, por favor, não considere isso, que você não é de Jesus, você é do diabo. Entendeu? Mas quem é crente é de Jesus. Então você não é de você mesmo. Queria falar com os jovens adolescentes que acham que sabem o que fazem da sua vida. Você, se é crente, se acha que é crente, a tua vida não é tua. Para começar, a tua vida é de Deus. Se você acha que é crente, né? Então, não vem essa de eu sei o que é melhor para a minha vida. Você não tem nem vida. Tua vida pertence a Deus.
Vós não sois de vós mesmos. Eu sei o que é melhor para o meu corpo. Não tem corpo você. Teu corpo pertence ao Espírito Santo. Então, antes de tatuar o teu corpo, botar um piercing no teu corpo, botar não sei o que no teu corpo, pergunta se o Espírito Santo deixa, porque é dele, está mexendo no que é dele. Tá bom? Pensa nisso, que tu não tem corpo. Tu não tem vida, tu não tem corpo. Teu corpo é dele, tua vida é dele, e é em torno dele que você deve viver. Isso é o cristianismo que está na Bíblia. Se há outras igrejas pregando, o outro vai para elas, porque aqui o prega é diferente. Entende isso? Isso Deus vai requerer de nós. Não somos de nós mesmos. E o que eu faço com o meu dinheiro? Isso é um problema. Vamos ver Provérbios 11, 24. Provérbios capítulo 11, versículo 24. Diz assim: a quem dá liberalmente, ainda se acrescenta o quê? Mais e mais. Ao que retém mais do que é justo, ser-lhe-á por pura perda. Todo o dinheiro que você não dá, você perde. Resumindo, é isso que está escrito aqui. Se o corpo não é meu, se a vida não é minha, o dinheiro é meu? Hein? O dinheiro que eu tenho, que você tem, de quem é? É de Deus. Está difícil você falar isso, hein? O dinheiro que eu tenho, que você tem, de quem é? Ah, saiu aí. Oh, meu Deus. Tem gente que falou assim, meu Deus. Quase, né, desistindo de falar. Está grudado lá, está apegado. Olha a avareza, que a Bíblia falou ainda há pouco, né? A avareza, irmão. Está lá grudado. Nem para falar sai o negócio, né? Mas o que a Bíblia diz é que pertence a Deus. E se pertence a Deus, o que eu faço com ele também tem que dar conta a Deus. Tem ou não tem? Deus não está te proibindo de ter um conforto, de ter um regalo. Não é isso que Deus está dizendo aqui. Mas é em torno dele que as coisas têm que girar, entende? É em torno da supervisão dele, porque você está usando coisas que não são completamente tuas. Teu corpo, tua vida, teu dinheiro. E a Bíblia está dizendo, quem dá liberalmente, sim, liberal, mais e mais se lhe acrescenta. Mas quem retém mais do que é justo, é pura perda. Se você deixa de fazer o que podia fazer, é pura perda. Não vou dar, não, porque eu vou economizar. Esse mês eu não vou dar o dízimo, não, porque a coisa está preta. A coisa vai ficar roxa, irmão. Vai ficar mais do que preto, sei lá, a cor que você quer dar. O negócio vai ficar esquisito demais. Se está ruim, vai ficar pior se você não der. Entende isso? Porque quem retém mais do que é justo é pura perda. Você acha que está poupando, mas está dando para o diabo, irmão. Acha que está economizando, que está amealhando, que está ajuntando, mas está indo pelo ralo, pelo saquetel furado, como diz a Bíblia. É pura perda. Porque o que você está fazendo é com aquilo que não te pertence. Se está gastando mal, é com o que não te pertence. Se está economizando, é com o que não te pertence. Então, ele é o autor de todas estas coisas e eu preciso entender isso. E nessa área, muita gente também peca, irmãos. E aí não adianta apenas se aceitar culpado. Porque isso também é um conceito especial que Deus nos traz aqui em Levítico capítulo 5, quando fala da culpa. Quando a gente fala desses pecados, talvez alguns irmãos dizem, ah, Deus, é verdade, o pastor está falando aí. Ah, Senhor, tem misericórdia, Deus. Meu Pai, me ajuda. Eu reconheço. Maravilha, você reconhece. Que bom, né? É um primeiro passo. Só que a Bíblia vai dizer que não basta reconhecer. Tem que fazer alguma coisa, irmão. Às vezes é interessante isso, né? Tem gente que é assim. Você fala, ela reconhece logo, isso é bom. E tem aqueles que negam até o fim, né? Você confronta com a verdade, o cara nega. Às vezes os filhos da gente são assim, né? Você pega ele com a boca na justiça, mas ele continua negando. Não fui eu. Não. Mas Zé está lá, você está vendo, tem prova, tem impressão digital. Mas ele diz que não. Nega até o fim. Mas tem outros que quando você aperta, fui eu, me perdoa. Não é assim que funciona? Nenhum dos dois adianta, se não fizerem alguma coisa a respeito. Se não fizerem alguma coisa, não adianta. Jesus até uma vez falou sobre isso, né?
Tem gente que Deus manda, ela diz sim, vou, e não faz. E tem outros que ele manda, ela diz não, mas no final faz. Entende? Então as coisas são assim, irmãos. Então, não basta só concordar. Ah, eu sou culpado. Senhor, não tenho dado o dízimo. Deus. Não, tem um problema aqui. Volta em Levítico 5 e vamos ler versículo 15 e versículo 16. Levítico capítulo 15, versos 5 e 16. 15 e 16, né? O 15 nós já lemos, a oferta vai ser dada e tal. Agora vamos ver o 16. Assim, qual é a palavra? Restituirá o que ele tirou do quê? Das coisas sagradas. E ainda acrescentará o seu quinto. Quem é bom de matemática aí? Um quinto a mais quer dizer o quê? 20% a mais. Deixei de dar 10%. E agora? Além de dar os 10, tem que dar mais 20. Entende isso? Do que deixou de dar. Então ele tem que dar 12. Deus está falando de restituição. Isso se aplica ao dinheiro, isso se aplica a qualquer coisa, a qualquer pecado, a qualquer culpa que você cometa. Não basta só concordar, eu tenho sido um fofoqueiro. Não, tem que parar com isso e agora passar a usar a tua boca bem. E a pessoa a quem você ofendeu pedir desculpa. E aquela que você falou mal e pedir perdão. Não, Deus sabe que eu me arrependi, Ele já me perdoou. Não! Você tem que restituir. Você tem que ir lá, porque na hora de falar foi fácil, né? Agora na hora de pedir perdão e se humilhar, tem vergonha. Aí prefere fazer isso diante de Deus que ninguém vê, né? Não. Restituirá. E ainda acrescentará mais 20%. Não adianta só se reconhecer. É preciso restituir e eliminar. Deixar o pecado. Por isso a Bíblia fala confessar e deixar. Aquele que encobre as suas transgressões jamais prosperará. Mas o que confessa e deixa alcançará misericórdia. Provérbios 28, 13. É isso que Deus está querendo. Restituição. Restituição. Não estou dizendo assim para você, já não dou dízimo há uns 3 meses, eu vou ficar pobre. Não estou falando isso, não. Não entenda só a questão financeira, entenda o que você tem que fazer. Entenda o que Deus cobra e requer de você. Individualmente. Não adianta olhar para o lado para procurar um irmão pior que você. É com cada um de nós que Deus está falando e requerendo de nós individualmente uma restituição que deixamos de fazer. Um tratamento de um pecado que precisa ser largado e abandonado. E tem que ser restituído. É disso que o Senhor está falando. E é isso que nós temos que entender. Muita gente concorda que errou, mas não deixa o pecado. João Batista, quando pregou no deserto, nós até louvamos hoje, né, o louvor, falando da voz que clama no deserto, ele pregou e ele falou do pecado. E a Bíblia diz que as pessoas ouviram e ficaram impactadas e vieram se batizar. Aí tem um versículo mais, talvez, controverso, né, na Bíblia, porque as pessoas estão vindo se batizar. João Batista vira para elas e diz assim: quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Raça de víboras. Caramba, esse João Batista é mais bravo que eu, hein? Pensa bem. As pessoas estão vindo se batizar e está mandando embora. Porque você é uma víbora. Porque quem te induziu a fugir? Você está vindo porque você está com medo da ira. Você não está vindo porque você está arrependido, não. Você está vindo porque você tem medo do inferno. Você não está vindo porque você reconhece que o teu comportamento é errado. É isso que está nas palavras de João Batista, irmãos. Então a gente precisa pensar. Porque às vezes eu concordo que está certo o que eu estou ouvindo, mas eu não faço nada a respeito. As pessoas, quando ouviram João Batista falar, concordaram que ele estava certo a ponto de se submeterem ao batismo dele. Mas concordar, ele falou, não basta. É preciso mudar. É preciso transformar, é preciso entender realmente, não apenas vir por medo, mas vir por uma mudança que Deus quer operar na sua vida. Por isso a Bíblia fala que o pecado precisa ser deixado. Romanos 13, 12, vamos ler? Romanos 13, 12.
Romanos capítulo 13, versículo 12, diz: vai alta noite e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Não está dando mais tempo para mudar. Tem que deixar logo as obras das trevas e se revestir das armas da luz. Efésios capítulo 4, versículo 22 a 25. Efésios 4, 22 diz: no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento. Tem um velho homem que tem que ser despojado de nós, que tem que deixar a nossa vida, que tem que deixar de fazer parte de nós. Então, o que Paulo está dizendo é que é preciso deixar o pecado. Irmãos, é muito perigoso que a gente receba e creia na graça de Deus e, ao mesmo tempo, por causa disso, ignore o pecado. Eu falo da salvação pela graça. Eu falo da salvação eterna. Eu acredito que um crente jamais perde a sua salvação pela obra de Deus na sua vida. Mas jamais deixe de falar da responsabilidade de pecado que cada um tem que ter. Porque pecados trazem consequência sobre a nossa vida. Então, um santo, ele quer viver uma vida santa. Amém? Alguém que foi separado por Deus, quer viver dessa maneira, separado do mundo. E assim, então, é inerente à nossa situação de cristãos. Agora, quando contornamos isso, é como contornar a cruz, né? É aquele evangelho sem cruz que tem sido pregado em muitas igrejas. É o evangelho que existe só para te dar benefícios, só para Deus fazer coisas que você quer e precisa, né? É o Deus Papai Noel, Coelhinho da Páscoa, tudo isso. É o evangelho. Não tem cruz nesse evangelho. Não tem sangue, não tem pecado, então não há sacrifício, não há holocausto, não há nada. Tudo é uma bênção só, né? Mas não é assim o evangelho de Jesus. E eu preciso deixar algumas coisas, amém, irmãos? Nós precisamos. E o que deixar? Colossenses capítulo 3, versículo 8 ao 10. Diz assim: agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto. Aí ele diz o quê? O que você tem que deixar? Ira. Tem que deixar ira? Ou tem que dizer assim: não, eu sou irado mesmo, eu sou sanguíneo. Isso é meu temperamento. Ah, vai se converter, desgraçado. Não é? Ira é próprio de mim. Que negócio é esse? Se converte. Tem que deixar ira, indignação, maldade e... o que mais? Fala aí. Maledicência. O que mais? Linguagem obscena do vosso falar. Tem que deixar? Tem. E, versículo 9, complicou. O que diz aí que tem que deixar? Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despiste do velho homem com seus feitos, e vos revestiste do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Tem que deixar essas coisas. Você é crente, bota isso na tua cabeça. Tem que deixar essas coisas. Não pode se conformar que a minha boca é suja mesmo, que eu vivi assim, fui criado num lugar ruim. Bebê. Não. Tem que mudar a boca, lava com sabão, faz o que você quiser aí. Tem que mudar. Tem que parar de ser mentiroso, parar de ser fofoqueiro. Tem que parar. Não é opção, queridos. É obrigação, irmãos. Veja, e se revista de um novo homem, diz Paulo. Como é que é esse novo homem? Versículo 12 aí, de Colossenses 3. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus. É bom saber que você é um eleito de Deus, mas tem responsabilidade nisso, irmão. Santos e amados. Como é bom saber que Deus me ama, não é verdade? Mas de eternos afetos de misericórdia eu preciso me revestir. De bondade, eu preciso me revestir de humildade, de mansidão, de paciência, suportando um ao outro, perdoando mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outro. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós, diz a palavra de Deus. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição, e seja a paz de Cristo, o juiz em teu coração, a qual também vocês foram chamados em um só corpo, e sejam agradecidos.
está dizendo a palavra de Deus. Responsabilidade que nos é requerida, nos vestir com essa nova roupagem diante de tantas coisas que o Senhor Deus fez por nós. E olha, irmãos, temperamentos existem. Eu creio que nós somos pessoas diferentes. Eu não fico preso àqueles temperamentos da psicologia, né? Fleumático, sanguíneo, qual é o outro mesmo? Quem mais sabe? Não fico preso a isso não, mas nós temos temperamentos diferentes. Agora, independente dos temperamentos, Deus é um só. E a palavra é uma só. E pecado é pecado, independente do temperamento. Ninguém justifique seus pecados por temperamentos. Veja, a própria Bíblia mostra para nós personagens com temperamentos completamente distintos, né? A gente tem Pedro, Paulo e Tiago. Temperamentos completamente diferentes um do outro, não é? Completamente, as pessoas, pelo modo de agir, eram completamente diferentes, mas falavam todos a mesma coisa, porque falavam da parte de Deus. Vamos ler. Paulo, já vimos o que ele disse, está aqui, nesses versículos de Colossenses 3. Agora vamos ver o que Pedro diz sobre isso. 1 de Pedro 2, 1 e 2. 1 de Pedro 2, 1 e 2. Despojando-vos, aí a mesma palavra ele usa, tire isso de você, de toda maldade e má intenção, de hipocrisia, de inveja, de toda sorte de fofoca. Ele está dizendo, e deseja ardentemente como criança recém-nascido, genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Tem que tirar isso de você. Tiago, um outro temperamento diferente de Paulo e de Pedro. Vamos abrir em Tiago capítulo 1, versículo 14 e versículo 15. Ele vai dizer a mesmíssima coisa. Tiago capítulo 1, versículo 14. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça quando esta o atrai e seduz. Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá luz ao pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Versículo 16, não vos enganeis, meus amados irmãos. Todos os apóstolos falando a mesma coisa. O que isso tem a ver com a gente? Não aceite um falso cristianismo, meu irmão. Embora talvez ele seja até mais agradável de ser ouvido, mas nem tudo que é agradável aos ouvidos é bom para a tua vida, irmãos. Não aceite esse falso cristianismo de bênçãos, de prosperidade, que não fala de correção de vida, que quer apenas tratar os problemas do homem. O falso evangelho é esse. Ele quer tratar os problemas do homem. Que problema? Mulher, casa, filho, emprego, saúde. Isso são os problemas do homem. Isso que esse cristianismo falso quer tratar. Mas o cristianismo verdadeiro trata do maior problema do homem. Sabe qual é o maior problema do homem? Pecado. Não há problema maior do que esse. Esse é o maior problema da humanidade. Então, irmãos, a gente precisa olhar isso com seriedade. Eu costumo dizer que em determinados momentos nós gostamos de jogar a nossa culpa um no outro. Ninguém gosta de ficar com a culpa, já disse isso aqui várias vezes. A culpa é como uma batata quente, né? Um joga para o outro. Isso começou no Éden, vocês lembram do Éden? Quando Deus perguntou, o que é isso que vocês fizeram aí? Aí ficou um jogando para o outro. Adão falou assim, foi a mulher que o Senhor me deu. Aí a mulher, por sua vez, foi a serpente, como não tinha mais culpar ninguém, ficou com ela mesmo. Entendeu? Vai um jogando para o outro a culpa. Não é assim que funciona? Isto se traduz nas nossas atitudes. Às vezes nós vamos para a reunião de oração e oramos assim. A gente pede a Deus, Senhor, me faz ser obediente, Senhor. Conclusão, se você não for obediente, a culpa é de quem? É de Deus que não ouviu tua oração. Você não pediu a Deus, Deus me faz ser obediente. Se eu não sou, é porque Ele não fez. Pronto, estou livre. Concorda? Estou livre. Eu peço a Deus, Ele não me dá, a culpa é dele. O Senhor não deu o que eu lhe pedi. Eu pedi para ser obediente. Eu desobedeci porque o Senhor não deu. Indiretamente culpei quem? Culpei Deus. A gente culpa a Deus, a gente culpa os irmãos, a gente culpa a situação, a caristia, o ambiente, a gente culpa tudo, menos a nós mesmos pelos nossos próprios pecados.
A gente quer sempre culpar alguém. Só que a Bíblia diz que Deus cobra é de nós, irmãos. Tiago capítulo 1, versículo 17, diz assim: toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Pois segundo o seu querer, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir e tardio para falar, e tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é preciosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Deus cobra de cada um de nós a responsabilidade pela palavra que ouvimos e a necessidade que temos de praticá-la. Então, somos hoje sacerdotes, sim, como diz a palavra de Deus. Agora, como sacerdotes, podemos ser bênção ou podemos ser maldição. Podemos viver debaixo da bênção ou viver debaixo da maldição. Podemos levar pessoas a Cristo ou podemos, como muitos fazem, afastar pessoas de Cristo. Há muitos que não querem ouvir falar de Jesus por causa dos testemunhos de nós crentes. Então, como sacerdotes, deixamos de ser bênção e nos tornamos maldição. Porque as pessoas não querem nos imitar. Eu ser crente para ser igual a você? Eu ser crente para estar lá na igreja aqui fazendo esse monte de besteira? As pessoas falam de nós. Então somos sacerdotes. Mas podemos ser bênção ou podemos ser maldição na vida das pessoas. Voltando lá em Levítico, capítulo 4. O que diz a Bíblia no versículo 3. Se o sacerdote ungido pecar, para quê? Escândalo do povo. Você é um sacerdote ungido, amém? Você foi ungido por Deus, mas se você pecar, isso é para escândalo do povo. O teu pecado não faz mal só a você, o teu pecado faz mal às pessoas que te veem, serve de escândalo para as pessoas que estão ao teu redor, está escrito na palavra de Deus. E para a igreja, essa verdade também se manifesta, irmãos. Cada um de nós é responsável por aquilo que faz, por aquilo que pratica, e o que fazemos de errado pode atingir não somente a nós, mas também aos outros. Pecados geram consequência tanto para quem pratica quanto para quem está ao seu redor. Se você encher a cara e pegar um carro, você pode matar uma pessoa. O seu pecado traz consequência para você e traz consequência para aquela pessoa que você matou. Entende isso? Então há um problema sério também em relação a isso. Nós não vamos ler o texto, mas em Josué, no capítulo 7, você conhece a história de Acã, não é? Em que Josué não conseguia dominar a cidade de Ai, porque havia um pecado escondido no meio do povo. E ao orar a Deus, Deus revelou a ele, está na tenda de Acã. E quando foi lá, estava lá, embaixo da tenda, ele escondeu as coisas que não devia ter. E aquele pecado trouxe consequência para todo o povo, que não conseguia vencer por causa daquele pecado que estava escondido. Então, uma responsabilidade de cada um de nós com relação ao pecado e com relação à culpa daquilo que cometemos. E a culpa é nossa. Amém, irmãos? Não dá para culpar os outros. A única bênção que tem nisso é que Jesus, Ele é a oferta pelo pecado. E Ele é a oferta pela culpa. Se eu recorrer a Ele, eu posso ser perdoado. Se eu parar, se eu confessar e deixar, Ele me perdoa e me restaura exatamente como antes, para que eu tenha uma oportunidade de fazer tudo diferente. Então Deus está nos chamando hoje para ir para a luz, para confessar os nossos pecados, deixá-los e viver sem culpa nessa geração perversa. É assim que Deus quer que cada um de nós venha viver. Ele é a oferta pelo pecado, Ele é a oferta pela culpa. É nele que você encontra tudo aquilo que você precisa. Confie somente nele. Amém? Vamos louvar ao Senhor nosso Deus. Vamos louvar. Se o inimigo te vem acusar,
Porque lá na cruz Ele morreu por você. Pois lá na cruz já Comprou o perdão. sangue que apaga toda acusação. Não peques mais. Não peques mais. Receba a paz. Vem, 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 receba a paz. Em nome do Pai. Não peques mais. Vamos orar, irmãos. Vamos falar com Deus agora. Fala com o Senhor nesse momento. Se há um pecado, se há uma culpa, se há algo que precisa ser extirpado da tua vida, não peça a Deus que Ele retire. Determine você agora deixar de praticar. Determine você agora uma mudança na tua vida, uma decisão de neste momento se despojar do velho homem, as velhas coisas que faziam parte da velha vida que você levava, de toda fofoca, de toda maledicência, de todo palavrão, de toda palavra torpe, inconveniente, de todo pensamento errado, de toda cobiça, de toda avareza, de todas as coisas que prendiam a sua vida nesse mundo. E seja agora o momento de uma reconciliação, de um perdão, porque o sangue de Cristo já foi derramado. Não há mais o que Ele possa fazer. Ele já fez tudo o que era necessário. O sangue da aliança foi derramado sobre nós para que nós fôssemos livres do pecado. Agora é uma questão de atitude, é uma questão de comportamento, é uma questão de enfrentamento. Que cada um aqui agora possa dizer: Senhor, eu vou enfrentar e eu vou vencer com a tua ajuda. Porque o Senhor já fez por mim o que era necessário, já me libertou, eu verdadeiramente sou livre e agora vou viver para lutar contra o pecado. Eu não quero pecar, mas eu sei que se porventura pecar, há um advogado que intercede a meu favor, Jesus Cristo. Mas eu quero a responsabilidade para mim, Senhor. Eu não quero culpar os outros, eu não quero culpar o mundo nem a situação. Eu quero vencer, Pai, e eu quero fazer o que precisa ser feito. Pai querido, ouve a nossa oração essa manhã, Pai. Ouve a disposição de cada um dos teus filhos essa manhã e abençoa a tua igreja, Senhor. E nos reveste do Espírito Santo que habita em nós. Que o poder do Espírito Santo nos ajude contra o pecado que nos assedia, Pai. Contra as culpas do dia a dia, contra os erros que não podemos mais cometer, Senhor. O Senhor diz para nós: eu tampouco te condeno, como disse aquela mulher surpreendida em adultério. Mas o Senhor disse também: vai e não peques mais. Não é porque eu te perdoei que você pode continuar pecando e errando. Eu digo a você: vai e não peques mais. Deus está nos dizendo isso essa manhã, irmãos. E que Deus te ajude agora, te abençoando, te revelando a verdade da palavra, para que você viva por ela. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe a igreja. Em nome de Jesus. Será angústia ou tribulação, perigo, fome ou perseguição, de Jesus, irmão. Você é mais que vencedor. Pois você é mais que um vencedor.
Obrigado, Senhor. Glória ao teu nome. Obrigado pelo perdão, Senhor. Aleluia. O Senhor Jesus perdoa qualquer iniquidade, qualquer pecado. Mas Ele diz, vai e não peques mais. Viva diferente agora que você foi perdoado pelo Senhor. Agora que Ele se tornou a tua oferta pelo pecado e pela culpa. Que a tua vida seja diferente para ser um reflexo daquilo que o Senhor fez por você. Amém?